Cabe sim o seu jurídico aí pesquisar, aí buscar. Coisas que nós queríamos passar aqui para o pessoal, para o Johnny, para o servo de Deus, para o ungido que está aqui, segundo o Senhor. Porém, infelizmente, não quis nos dar ouvido. Mas, amém, fazer o quê? Muitas dessas situações nas quais a igreja está passando hoje, poderia não estar passando. E muitas das situações que a igreja vai passar ainda, também poderia não passar, se ele fosse humilde e ouvisse, ou qualquer pessoa da diretoria. Quando eu falo ouvir, apóstolo, eu estou falando até nos mínimos detalhes. Aqui mesmo, em Angola, o meu esposo caiu. O meu esposo estava fazendo diversos cultos, nas quais ele estava até cansado. Em um desses momentos, em uma província na qual ele viajou, Lubango, se não me falha a memória, ele fez um culto às 6 horas da manhã, já tinha viajado a madrugada toda, tinha feito outra como uma vigília, caiu, quebrou 5 costelas, perfurou o pulmão, foi parar na UTI, quase morreu. Eu pergunto ao Senhor, o Senhor, a bispa, qualquer pessoa da direção desta igreja, sequer ligou para saber como ele estava? Foi informado, porque eu mesmo informei a direção da igreja na qual a situação que meu esposo estava. Meu esposo ficou na UTI 7 dias, meu esposo quase veio a óbito. Sabe quantos centavos dessa igreja veio para ajudar a cura dele, para ajudar a medicação, qualquer coisa? Nem um centavo a igreja gastou conosco. Nem um centavo de medicação sequer, nem de hospital, nem de exame, de nada, porque graças a Deus eu tenho um plano de saúde aí no Brasil, na qual cobre a nossa vida aqui em qualquer lugar do exterior, mas que nós pagamos do nosso bolso, não é a igreja que paga. O mínimo que nós esperávamos da igreja é que sequer ligássemos para nós e falasse aí como é que ele está. Pelo menos está vivo, mas nem isso, apóstolo. Infelizmente, nós nunca tivemos uma ligação sequer do Brasil para saber como é que estava, uma ligação sequer do Brasil para saber se os pastores que estão aqui estão passando fome ou não estão. Quem está falando aqui, apóstolo, é uma serva de Deus, uma soldada de Cristo, na qual até aquele louvor, não deixe o soldado ferido morrer. Quero dizer uma coisa para o senhor, apóstolo. Muitos soldados morreram nesta obra, na Igreja Mundial, e muitos estão morrendo. Sabe por quê? Por falta de consideração, por falta de verdadeiramente ter pessoas que amem a Deus fazendo a obra do lado do Senhor. Eu não culpo o Senhor porque eu sei que são muitos filhos. Muitos estão aí do seu lado que poderiam fazer e não fazem. Eu estou aqui desabafando, abrindo a minha boca como mulher, como serva de Deus, como uma pessoa que largou toda a minha vida, porque quando o Senhor envia qualquer servo para fora do país, ou até mesmo dentro do país para qualquer lugar, o Senhor não está enviando só ele, o Senhor está enviando uma família completa, o Senhor está enviando mulher, o Senhor está enviando filhos. E essas pessoas estão abdicando dos seus sonhos, abdicando das suas vidas para seguir um sonho, que é um sonho seu. Um sonho na qual nós passamos a viver para a honra e glória do Senhor Jesus, e que eu não me arrependo. Eu amo a Igreja Mundial, eu amo a sua vida, amo a vida da Bispa Francileia, mas eu estou muito triste, porque nenhum momento sequer eu enviei vídeo, eu enviei áudios para a Bispa. E o Senhor sabe, porque o Senhor ouviu, a bispa ouviu, onde aqueles áudios, aqueles vídeos, eu vou voltar a enviar. Aqui, junto com esse vídeo, eu vou mandar de volta. E não só ele, mas como vou mandar outros, da armação na qual nós estamos vivendo, na armação na qual foi feita em prol da nossa vida, apóstolo. Aquele diretor do INA falou para a gente assim, na minha cara, que em 3 dias ia tirar a gente daqui, nem se fosse acorrentados como bicho. Eu falei para ele, nós só vamos sair daqui acorrentados se o Deus que eu sirvo não é um Deus verdadeiro. Porque se o Deus que eu sirvo é um Deus verdadeiro, o Senhor vai conhecer o Deus que eu sirvo. Sabe o que eu pergunto, apóstolo? Onde é que ele está agora? Caiu.
Deus arrancou ele do poder. Ele não está mais no INAH. E muitos outros que estavam junto também, que não cabe aqui agora eu estar falando. O que eu estou é desabafando para que chegue aos seus ouvidos. O Johnny chegou no ouvido da cara do meu esposo, na frente de várias pessoas, e me chamou de ladra. Me chamou de ladra, coisa que eu não sou. Coisa que eu não sou. Eu fui acusada, conforme as palavras do seu ungido, de dizer que eu estava montando um império aqui que eu tinha montado. O Senhor foi até a televisão e falou que nós tínhamos aqui comércios, tínhamos aberto várias coisas. É mentira, apóstolo. O Senhor mentiu na televisão. O Senhor mentiu. Por que que o Senhor não pegou o seu telemóvel e não veio falar comigo, com meu esposo, para procurar saber a verdade? Não. O Senhor acreditou em palavras de pessoas mentirosas. Eu chamei, o Senhor me perdoe desde já, mas eu chamei o Senhor de Saul. E eu não me envergonho disso. Até agora, até esse momento, o Senhor me perdoe, apóstolo. Eu reconheço que o Senhor é um servo de Deus, reconheço que a bispa é uma serva de Deus, mas vocês agiram como Saul na nossa vida, porque nós não fizemos nada, nada para sermos perseguidos da forma que nós fomos, da forma que nós estamos sendo perseguidos. Nós não fizemos nada. Eu tive naquele dia lá no escritório, eu mostrei para o Johnny. Eles acham que eles pagaram pessoas, eu vou mostrar o áudio, tudo que eu estou falando para o senhor, eu tenho prova. Eu não estou falando aqui sem provas. E eu só tomei a liberdade de falar porque eu dei um basta. Eu falei, chega, eu não aceito mais essa situação. Eu sou uma mãe de família, eu sou uma pastora, eu sou uma bispa. Eu sou uma serva de Deus e eu já falo para o Senhor, eu dobrei o meu joelho. Eu dobrei o meu joelho no altar do Senhor e pedi a Deus justiça. Eu falei para Deus justiça. Eu pedi a Deus justiça. E eu falei para Deus, eu não quero que a justiça parta de Angola, não. Eu quero que parta do Brasil. Para que o povo venha reconhecer que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus na nossa vida. Porque eles botaram a mão em cima de 2 servos de Deus. Eu sou uma serva de Deus, meu esposo é um servo de Deus e eu não aceito isso que estão fazendo. Eu coloquei seguranças na porta daquele escritório, na porta da contagem, 24 sobre 24 horas, e não era um homem, eram 2 homens na porta e mais 2 homens no final do outro corredor, não era uma única pessoa. Eu dobrei o número de vigilância, eu gravava tudo 24 horas e por espanto do seu ungido, por espanto deste apóstolo Elias, que agora é o apóstolo de Angola, é o 2º apóstolo da Igreja Mundial do Poder de Deus, na qual o Senhor colocou aqui. Ele só tinha uma única igreja, que também não vem ao caso, não quero nem saber da vida desse cidadão que se intitula apóstolo, mas amém, o Senhor abençoou, né? Então, glória a Deus, que seja feita a vontade de Deus, né? E aqui está sendo a vontade do homem também, mas glória a Deus por isso. Mas o que eu quero falar é que eu gravava 24 horas, além de gravar, eu tinha seguranças na porta ali da contagem, onde homens não entravam. Eu passei para o senhor, passei para a bispa o áudio, porque no dia que o Johnny me chamou de bandida, me chamou de ladra, ele falou isso sem provas. Agora eu tenho prova da minha inocência. Eu não gravava em simplesmente um disco duro. Eles achavam que sim, sumiram com um disco duro. Aí um belo dia eu estava lá com o Johnny, que ele mandou chamar, e aí eu fui e falei, mas vocês querem mesmo achar o culpado? E por que vocês não olham o outro disco? O apóstolo Elias estava junto, o Johnny, a doutora Irina, advogada que ainda é da igreja, mulher de Deus, serva de Deus, ela me acompanhou desde o dia que armaram tudo e nós saímos da igreja. Ela estava do lado, ela participou inclusive dessa palhaçada do Johnny, essa palhaçada do apóstolo Elias. Quando eu falei que tinha um 3º disco, eles levantaram da cadeira correndo. Eles não sabiam para qual direção ia. Por quê? Porque eles não sabiam que eu não gravava só em um único disco. E eu falei para o apóstolo Elias, falei para o Johnny, eu falei, Johnny, você quer de fato descobrir quem entrou e roubou o dinheiro? Vamos ali, eu vou te mostrar. Aí o que aconteceu? Correu todo mundo. Aqueles que de fato estão sendo
Estão sendo não, são os verdadeiros que entraram lá, ficaram desesperados. São os mesmos que estão andando de carro zero, ele, as esposas, do lado do próprio Johnny. Johnny fez o quê? Nada. Não fez nada, mas eles estão lá. Mandou um para Moçambique, trouxe de volta, na qual está fazendo parte da contagem. E assim como eu entreguei para o senhor, entreguei as provas para a bispa, eu também entreguei para o Johnny. Mas o que vocês fizeram? Não fizeram nada. Acharam melhor me colocar como ladra, mas eu não sou apóstolo. E para honra e glória do Senhor Jesus, eu provei que eu não sou. E vou continuar provando. E se for necessário ir até a polícia, eu vou.